Beleza, então, organização geral do corpo humano. Para que a gente entenda bem a organização geral do corpo humano, é necessário entender alguns aspectos da evolução da própria célula e dos seres vivos, ligados à evolução da biologia. Então, vamos trabalhando então o aspecto da biologia elementar básica. Nós temos a célula, né, que é o primeiro, digamos, é o menor componente vivo. Né? Nós temos ainda os vírus. Aí o Bernardo falou sobre os vírus. Quanto tempo dura o ciclo de vida de um vírus? Geralmente o vírus ele dura o tempo que ele infecta uma outra célula. Então, se o vírus está dentro do organismo de uma pessoa, quando ela entrar dentro, ela está no meio interno dessa pessoa. Então, quando ele entrar dentro da célula, de uma célula específica, ele vai fazer o seguinte, ele vai fundir a sua membrana, ele tem uma pequena membrana proteica, que a gente chama de envelope. Ele vai fundir esse envelope, a membrana do celular, e vai liberar o conteúdo, vai liberar seu conteúdo no citoplasma. E aí esse conteúdo desse vírus é um RNA ou DNA. Se os vírus são retrovírus, como o da AIDS, por exemplo, ele só tem RNA. Se é um vírus, por exemplo, que não é chamado retrovírus, ele só tem DNA. Então ele é muito simples. Então, o que ele faz? Quando ele se incorpora, né, ele libera o seu componente DNA ou RNA dentro da célula hospedeira, ele vai usar o próprio DNA dessa célula para fabricar. Ele vai incorporar o material genético dele, que é DNA ou RNA, à célula hospedeira e vai utilizar o aparelho da célula hospedeira para replicar novas células, novos vírus, novos componentes. Então, ele é um parasita obrigatório. Muitos pesquisadores lá no início, né, da descoberta dos vírus, ficavam questionando se ele era um ser vivo ou não. Ele é um ser vivo muito simples. Ele não tem sequer membrana celular. Ele tem apenas DNA ou RNA, sendo classificado em retrovírus ou vírus comum. Né? Então, respondendo, ele vai durar até o momento que ele infecta uma célula, ele morre e gera várias cópias dele, certo? Então, o vírus ele necessita da célula do hospedeiro para poder existir. Então, a tendência desse vírus é se ele matar o indivíduo, se ele matar o indivíduo que ele hospeda, ele morre também. Mas toda a colônia de vírus deles. Então, a tendência da evolução do vírus é que o vírus ele possa, com o tempo, não matar o indivíduo. Entendeu? Com a evolução, né? Porque aí ele tem mais tempo para viver também. Né? A colônia toda dos vírus. Então, a tendência dos vírus é não serem tão agressivos, né? Com o tempo. Mas existem cepas novas que sempre vão ser mais agressivas. Bom, a célula, então, como menor unidade viva, né? Inclusive da célula depende até os vírus, né, que infectam as células. As células, elas também evoluíram, né? Antigamente, existem ainda seres, né, que têm ainda uma célula menos evoluída. Por exemplo, células que têm envoltório no núcleo, que tem um envelope no núcleo, onde o núcleo, onde tem o DNA, nucleolo, né, algumas substâncias lá, algumas estruturas específicas, são envolvidas por um envelope, por uma membrana, dentro do núcleo, chamada carioteca, são chamadas de eucariontes, porque tem carioteca. E os procariontes é uma célula já mais primitiva, né, menos evoluída, e geralmente os procariontes têm até a chamada membrana, parede celular, né? Que é essa cápsula aqui, ó, né? É uma parede celular. Então, tem a parede celular, tem essa cápsula e a parede celular. E aí depois vem a membrana. E aí o citoplasma está tudo bagunçado dentro do citoplasma. Já o eucarionte, ele não tem parede celular, né? E tem só membrana celular. E aí tem vários órgãozinhos dentro dele, né? Aqui uma célula eucarionte, aqui o núcleo, que é o cérebro da célula, ele é o que organiza, ele que comanda toda a célula, ele está envolvido por uma proteção, que é a carioteca. Já os procariontes não têm o núcleo, o material genético está dentro ali do citoplasma, numa bagunça geral. Então a estrutura de uma célula eucarionte é formada por membrana, citoplasma e o núcleo. E o núcleo está envolvido, que é o cérebro da célula, a coordenação da célula está envolvido por uma membrana chamada carioteca. Tá? Dentro do citoplasma existem vários órgãos pequenos, que são organelas. E essas organelas têm várias funções de órgãos, né? Como, por exemplo, respiração celular,
que é feita pela mitocôndria. Esses feijãozinhos aqui, ó, são mitocôndrias. A verdadeira respiração acontece aqui, nas mitocôndrias. Aí tem microtúbulos, né? Vocês sabiam que os microtúbulos, né, eles são responsáveis, por exemplo, pelo movimento dos espermatozoides. Então, esses microtúbulos, o espermatozoide, né, o nenenzinho quando foi fecundar, né, o espermatozoide quando foi fecundar o órgão, né, do pai e da mãe, precisou desses movimentos, né, desenvolvidos por microtúbulos, né, centríolos e microtúbulos, né. Então são pequenos órgãos que fabricam até proteínas, né, como o retículo endoplasmático. Tá? Isso tudo está dentro do citoplasma. Tá? Então, os organismos podem ser unicelular, organismo de uma célula. Exemplo, uma ameba. Uma ameba que está numa poça d'água ali. Ele é um protozoário, uma bactéria, Streptococcus, né? Que gera infecção nas crianças, nas pessoas. Né? Então, os organismos unicelulares só têm uma célula, são bem simples. Mas podem, inclusive, serem eucariontes, podem até ter carioteca, são mais evoluídos. E depois tem organismos pluricelulares ou multicelulares, que são um organismo com mais de uma célula, mas é só uma camada de célula. Tá? E aí tem organismos mais complexos, né? Como com vários tipos de células que formam até tecidos. Formam tecidos, né? E também, aí formando até os protocordados, né? E aí os protocordados são que apresentam uma coisa chamada notocorda. Não apresentam notocorda. E os cordados apresentam notocorda. E depois nós temos os vertebrados. Os vertebrados são cordados especiais, aonde na notocorda vai formar a coluna. A coluna vertebral vai ser formada a partir do suporte da notocorda. E aí, depois, os vertebrados podem ser mamíferos ou não mamíferos. Tem vertebrado mamífero e vertebrado que não é mamífero. E aí o homem, né, que é um primata muito evoluído. Então, são organismos. Aqui, exemplo de colônia de células, né, que podem ser algas, né, ou outros organismos que são colônias de células, que elas formam até o meio interno. Então, ela tem uma camada de célula, então tem o meio interno, não somente que é dentro da célula, mas entre as células, chamado intercélula. Entre uma célula e outra. Interstício. Entre um tecido e o outro. Né? Interstício, o meio intersticial, é o meio entre as células, é o meio extracelular. Numa célula unicelular, o que define o meio intracelular? É a membrana celular, ou a parede celular. Certo? Porque depois, de dentro da célula, é um ambiente externo. Mas um organismo que tem muitas células, ele além de ter o ambiente fora do organismo, ele tem o ambiente dentro dele mesmo, que não é dentro de uma célula, que é entre as células. Esse se chama interstício, ambiente intersticial. Então, aqui nós temos a evolução, né, dos seres vivos, né, como a gente falou, né, desde os cordados, né, até os mamíferos. Né? E aí, aqui, ó, os invertebrados, né? Invertebrados são vários tipos, artrópodes, molúsculos, anelídeos, plateumintos, são todos invertebrados. E aí os protocordados, né? Os protocordados são animais que ainda, né, são muito primitivos, né? Não tem crânio, não tem nem coluna vertebral, são invertebrados, tá? Estão geralmente em ambiente marinho, né? Então esse animal aqui, né, o anfíoxo, né? Anfíoxo é um animal que ele é um divisor de águas, porque ele é um invertebrado, porque ele não tem vértebra. Ele não tem crânio, então é invertebrado. Mas ele já tem uma coisa chamada notocorda, que é essa estrutura aqui, ó. Tá vendo essa estruturinha aqui, ó? Ó, isso é notocorda. Então, essa estrutura que ele vai ter aqui nesse animalzinho vai ser aí o precursor de uma coluna. Então, o anfíoxo, que é um animal que ainda existe, o anfíoxo, que é um animal marinho, ele já tem algo diferente dos invertebrados comuns. Ele também é um invertebrado, mas ele é um invertebrado, não tem vértebra, né? Mas que já tem notocorda. E nós somos cordados, mas nós somos cordados que também temos... A nossa notocorda é só quando nós estamos na barriga da mãe, né? No embrião, na gestação. Depois a notocorda some e a notocorda dá origem à coluna vertebral. Nós temos uma coluna vertebral. E aí, todos os animais que têm coluna vertebral
são chamados de vertebrados, porque tem vértebras. A vértebra é uma parte da coluna, certo? Então são vertebrados. E aí nós temos ali o réptil, um réptil, ele não mama, né? Ele bota, alguns botam, a maioria botam ovos. Tem até, acho que algumas exceções que não botam ovos. Mas nenhum réptil mama. E aí o peixe, tem peixe que bota ovo. A maioria bota ovo, mas alguns peixes não botam ovo. Que o filhotinho nasce dentro dele, como o tubarão. O tubarão, né, tem tubarões que, tem espécies de tubarão que botam ovos. Baleia não é um peixe, baleia é um mamífero, ele mama, certo? Então, nós temos os vertebrados, né? E aí dos vertebrados nós vamos ter aqueles que colocam ovos, aqueles que mamam, aqueles que são marsupiais, que têm bolsa. Eles mamam dentro da bolsa. Então a gestação deles permite que o animal saia da barriga da mãe e entre através dessa bolsa. Entende? Então um canguru é um vermezinho, cara, uma coisinha bem pequena. E aí ele vai saindo da bolsa e entrando. E ele vai lá, mama, em vez da gestação ser toda fechada, o desenvolvimento dele é dentro de uma bolsa que ele pode sair. Então é a barriga dele, né? A barriga da mãe dele, é mais ou menos isso. Então, e os primatas, tá? Que são os mais desenvolvidos, que são mamíferos também, né? Então aqui os répteis, né? São multicelulares, evoluídos. O tubarão é basicamente formado por cartilagem, sabia? Por isso que ele é muito flexível. Só que ele possui crânio e possui vértebra, então é vertebrado. E isso aqui, o elefante, esse grande animal, que também é um vertebrado mamífero, né? Inclusive. Então, a organização geral do corpo humano, né? Nós somos formados por células. As células se especializam, isso é muito importante, né? As células se especializam e formam o quê? Tecidos. Formam camadas. Em vez de formar colônia de célula, elas formam camadas, e essas camadas formam tecidos. Então, a pele é um tecido. A pele é um tecido. O cabelo é uma parte de um tecido da pele. O cabelo é a parte de um tecido, certo? E os tecidos se agrupam e se especializam e formam órgãos ou vísceras. E as vísceras se agrupam e formam sistemas. E vários sistemas formam o organismo humano. O organismo humano é formado por vários sistemas, né? Mas assim, qualquer célula, para te entender como é que ela evoluiu, qualquer célula é dividida, ela tem 3 propriedades gerais, que é irritabilidade, condutibilidade e contratibilidade. Qualquer célula tem essas 3 premissas. Irritabilidade, condutibilidade e contratibilidade. Então, uma célula tem, por exemplo, pegar uma ameba, se algo irritar o citoplasma, a membrana citoplasmática dela, ela tende a fazer o quê? Gera um movimento no citoplasma, chamado tixotropia, que é o movimento de solação e gelação, que ela consegue mover pseudópodes e sair daquela região. Qualquer célula tem a capacidade de se irritar e tentar fugir de uma lesão, de algo que agrida, uma toxina, por exemplo. E a outra possibilidade, propriedade que a célula tem de conduzir informação dentro dela. Então, as nossas células também, elas conseguem se comunicar. Uma parte da célula consegue mandar informação para outra. Existem mensageiros, existem substâncias que conseguem comunicar, inclusive dentro do nosso neurônio. Né? O corpo do nosso neurônio, o núcleo do nosso neurônio, consegue mandar substâncias lá para a terminação final do nosso neurônio. Então, existe, né, nessas células condutibilidade de informações dentro do citoplasma e através da membrana celular também. E outra propriedade que uma célula tem é contrair. Tipo, desviar do estímulo, né? Uma célula pode contrair. Uma célula da pele, ela consegue contrair. Então, ela tem um grau mínimo de contratibilidade, certo? Inclusive, para aumentar a permeabilidade de líquido, ela pode diminuir um pouco fenestras ou aumentar fenestras para que ela vaze mais líquidos ou deixe entrar mais líquidos dentro dela. Então, isso é possível. São 3 características que uma célula qualquer tem. Tá? Então, com a evolução, né, de muitas células, uma coisa é uma célula só. Se eu tenho uma célula só, eu tenho um meio dentro da célula e um meio fora da célula. O que delimita esse meio? O meio intracelular é delimitado pela membrana celular. Certo? Só que se eu tenho muitas células, eu vou ter 2 meios. Eu vou ter um meio intracelular,
um meio extracelular que tem outras células ali do lado, vizinhas. É que nem como se fosse um condomínio, né? Tem várias casas, mas ainda é o condomínio. Não é para fora da rua ainda. Entende? Então o tecido funciona dessa forma. Então nós temos meio interno, meio externo, e existe um equilíbrio desse meio externo, certo? Com os meios dentro do organismo, certo? Inclusive o meio extracelular e o meio intracelular. Então, principalmente o meio fora da célula, que é o interstício, o meio entre as células, ele está equilibrado de certa forma com o meio intracelular. Tá? Então, além disso, no início de tudo, nós temos somente o meio intracelular e o meio extracelular, uma célula normal. Mas com o tempo, nós temos aqui, ó, meio intracelular, meio extracelular fora da célula, mas tem também o meio intersticial, que é entre as células. Tá vendo aqui várias células? Entre as células tem um espaço. Esse espaço é intersticial, que é o extracelular entre as células. Certo? É fora da célula, mas ainda dentro do organismo. Certo? E aí tem ainda o meio intravascular, dentro dos vasos, que também é dentro do organismo ainda. E aí depois tem o ambiente extracorpóreo, que é fora do corpo, é o ambiente que ele está, certo? Se a bactéria está em uma poça d'água, é a poça d'água, que é o meio fora, né? É fora da célula, né? E fora do corpo, que ela mesmo é um corpo só, né? Quando as células começou a juntar, aumentar o número de volume de células, ela formou tecidos, né? E depois os tecidos foram aumentando o número de células, foi então havendo necessidade de cada tecido se especializar. Porque é o seguinte, ó, imagina uma camada grande de célula, vinha um organismo lá e comia. E aí as células morriam todas, porque o organismo não sabia da agressão. Porque inicialmente as células têm a capacidade de, uma célula unicelular, de se irritar, de conduzir informação e de fugir. Certo? E aí, com a evolução, houve a necessidade de os organismos se desenvolverem melhor e ter tecidos especializados. Então, o tecido nervoso, por exemplo, tem uma especialização. Ele forma células bem especiais, chamadas neurônios, por exemplo, né, que vão estar nos nervos, vão estar no encéfalo, vão estar na medula, né, e vão ter função de conduzir informação e de perceber informação. E o sistema nervoso vai informar outras partes do corpo sobre isso, certo? Então é tudo regulado. O tecido ósseo, que principalmente é a parte dura, que serve para proteger, para estruturar o nosso corpo, né? Tecido adiposo, reserva de energia e também preenchimento. Então, imagina só se não houvesse tecido adiposo, certo? Na época das cavernas, o homem comia até barata. Por que ele comia de tudo, cara? Por que nós temos fome? E por que nós comemos mais do que a gente precisa? Porque é um estímulo de sobrevivência. Porque um organismo complexo, num tempo antigo, nós tínhamos que comer a mais, porque no outro dia nós não achávamos comida não achávamos caça. Então a gente comia e o excesso de alimento virava reserva de energia. Porque às vezes um animal fica uma semana sem comer. Sabem disso? Um animal fica muito tempo sem comer. Tem animais que ficam muito tempo sem comer. Então, existe a necessidade de reserva de energia. Então, o tecido adiposo é um tecido que guarda energia. E como é que ele guarda? Através de gordura. A gordura é energia. Entende? Então, quem está um pouquinho obeso, devemos gastar energia. Né? Então, na realidade, por que nós engordamos? Porque o nosso sistema, né, o nosso organismo, ele tenta sempre... Ele está acostumado, desde a nossa evolução, a guardar energia. Porque o organismo poderia ficar sem energia. Então, ele faz isso. Então, tem sido especializado em reserva e preenchimento de espaços dentro da gente. Tá? Da mesma forma que o tecido conjuntivo também preenche espaços. Né? E também ele forma, reveste órgãos. Né? E o tecido ósseo eu já mencionei. São exemplos, né? Uma introdução. Então, o sangue, o que ele faz? É um tecido líquido. Ele é especializado em transportar coisas. Então tem sangue em todo o nosso corpo, porque ele leva oxigênio para todas as células. Ele leva oxigênio para as células não morrerem. As células precisam... Como o organismo tem muitas camadas, como é que a célula lá do pé vai pegar glicose para sobreviver?
ela precisa que a glicose seja levada até lá através do sangue. O sangue leva a glicose e oxigênio para aquela célula não morrer, para que não falte energia a ela. Então, o tecido ósseo, por exemplo, ele dá estruturas, ele dá sustentação e dá locomoção, ele dá proteção, ele fabrica o próprio sangue, sabia disso? Dentro do osso existem ossos porosos, né, que são, digamos, ossos trabeculares que fabricam sangue. Eles produzem sangue. Né? E também os ossos são um reservatório de cálcio. Eles reservam o cálcio para funções orgânicas dentro do corpo. Inclusive a contração muscular necessita de cálcio. Então, se houver necessidade de cálcio, as células do osso, que é vivo, o osso é vivo, embora duro, ele é vivo. Ele libera cálcio, né, na corrente sanguínea se houver necessidade. Então, aqui um exemplo no nosso esqueleto, né, que sabia que ele é um estojo, né, ele guarda o cérebro dentro dele, inclusive a medula. E as raízes as raízes que nós vemos na coluna ali, essas raízes todas, elas são conectadas com a nossa medula e conectadas com o nosso cérebro. E isso faz com que essas raízes, então, possam conectar vísceras e conectar músculos para que haja movimento e função. Então, o sistema nervoso é o nosso núcleo celular. Nosso cérebro, ele controla tudo, nosso encéfalo controla tudo. Se houver um trauma, então não haverá controle. Se nós houvermos um trauma na coluna, por exemplo, se nós perdermos essa conexão aqui na medula ali, ó, que é a medula, não vai haver movimento da cintura para baixo. Daquele segmento não vai haver mais movimento. Certo? E também em função de algumas vísceras podem inclusive algumas vísceras podem serem prejudicadas. Tá? Então, o tecido muscular é um tecido especializado em contrair. Então, ele recebe o estímulo dos nervos e vai fazer a contração. Nós temos 3 tipos de tecidos. Nós temos tecido muscular estriado, né? Muscular não estriado, né? Que é um tecido liso, a gente chama de liso, antigamente chamava de tecido muscular liso, né? Que ele está no intestino, por exemplo, ele pega a nossa comida e faz através de uma contração bem específica, né, que é chamada peristaltismo, ele pega e conduz a nossa comida, o nosso bolo alimentar através do tubo digestivo até ser absorvido e o que não sobrar, não for mais utilizado, vai ser excretado pelas fezes, como fezes, né, através do nosso intestino grosso, delgado, grosso e também pelo ânus, certo? Então, esse é o sistema excretor, certo? E o tecido muscular estriado esquelético é o que está no aparelho musculoesquelético, que permite que o atleta chute a bola, que a gente caminhe. Então, uma lesão no músculo, ele vai prejudicar isso. Pode haver lesões como rupturas musculares, como contraturas musculares, que vai impedir o deslizamento das fibras musculares. E aí vai ter dor muscular, um excesso de trabalho muscular. E o músculo estriado esquelético está no coração. O coração é um músculo, que ele é um músculo involuntário, com características estriadas também, mas que é um músculo involuntário que nunca para de bater, porque ele faz com que o sangue circule ao longo de todo o nosso corpo a todo minuto, para que as células tenham glicose e oxigênio. Então, outra coisa que desenvolveu muito é o sistema nervoso, né? O primeiro sistema nervoso surgiu na água viva. Sim, a água viva é um tipo de sistema nervoso chamado sistema nervoso radial, que ele envolve todo o parâmetro do ser vivo, né? E ele conecta, né? Digamos, ele dá respostas, por exemplo, com uma liberação de toxinas, né? Como a água viva queima, né? Então a gente toca nela e ela se defende liberando a toxina dela, tá? Então é um arco reflexo, chamado arco reflexo básico, como nós também temos arcos reflexos. E aí nós temos a notocorda, né, desde a partir da notocorda, formação de sistema nervoso, mas com um formato parecido com o que nós temos hoje, até evoluir a nível do sistema nervoso humano, certo? E nós temos então ali o nosso sistema nervoso bastante complexo, aonde formou o encéfalo e a medula como sistema nervoso central e as raízes como que saem do cérebro ou que saem da medula como sistema nervoso periférico. Então essas são as partes do sistema nervoso e o sistema nervoso ele vai avaliar, né, vai detectar sensações do meio externo, se está quente, se está frio, se dói, se machuca, né,
Então, eu tive uma paciente uma certa vez que ela não sentia dor, porque ela nasceu sem a parte do cérebro que processava a informação dolorosa. Então, ela estava cheia de queimaduras, cheia de fraturas, porque ela não sentia dor. Ela tinha um problema congênito no encéfalo que não sentia dor. Então, era horrível, né? Não sentir dor. A dor é importante porque ela faz com que tu perceba que tu vai se machucar, que tu vai queimar. Então ela tocava numa substância quente e não sentia. Ela foi atropelada uma vez, ela não sentiu dor nenhuma. Porque ela não tinha a função do sistema nervoso que processava a dor, não existia nela. Então os sentidos, também olfato, visão, audição, também são processados pelo sistema nervoso. Tu pode ter o olho normal e não enxergar. Se a região no cérebro que processa a visão não funcionar, tu vai ficar cego também. Então, é muito importante porque o sistema nervoso ele vai detectar os sentidos. E o comando dos músculos é feito também no sistema nervoso central, principalmente com a função de coordenação do cerebelo, que é um pequeno cérebro que tem atrás, e ele vai fazer a coordenação dos movimentos através de conexão com gânglios da base e também com o córtex cerebral. Então, nós temos processamento de informações, né, raciocínio, emoções e o controle de glândulas, controle endócrino, que é feito principalmente pelo hipotálamo e a neurohipófise. O hipotálamo vai controlar a secreção de substâncias que vai controlar outras glândulas no corpo, né, como tireoide. Então, assim, nós temos impacto emocional, né, nós temos impacto cerebral, sobretudo, porque o sistema nervoso controla desde os nossos hormônios até funções de cognição, de entendimento das coisas, aprendizado, tudo está relacionado com o sistema nervoso. Então, nós temos como sistemas que são... O que são sistemas? São união de órgãos, e esses órgãos têm vários tipos de tecido. Como o sistema cardiovascular, ele vai ter um tecido, ele vai ter formado pelo coração e pelos vasos, que tem tecidos musculares. Nos vasos tem tecido muscular liso, e no coração tem estriado cardíaco. Então, é uma soma de tecidos que vão se desenvolver e vão formar o corpo. Então, nós temos sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema endócrino, sistema excretor, geniturinário, reprodutor e o sistema imunológico, que vai trabalhar junto com o sangue, com a linha de defesa, né? Glóbulos brancos que vão defender contra vírus e bactérias. Então, um exemplo de um sistema é o sistema cardiorrespiratório, que é formado pelo coração e pelos vasos, que são artérias e que são as veias, que têm funções diferentes, né? As artérias saem do coração e as veias entram no coração, levando sangue arterial e venoso.